continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Hoje nós vamos fazer a nossa aula 13. Essa aula é continuação da partição água-solo. Dando continuidade ao que nós vimos na aula passada, então o formato que nós usamos para definir que um composto prefere ficar em fase adsorvida, ou seja, ele se particiona da fase água ou de alguma outra fase e ele fica preso por forças elétricas na superfície do meio poroso, ou seja, é uma concentração de um determinado composto na fase sólida do aquífero. Isso nos dá a ideia da fase adsorvida. Como nós mensuramos a fase adsorvida é através da sua concentração na fase sólida. Então, se nós tivermos um meio, nós podemos estimar. Como nós fazemos para estimar isso? Como nós vimos nas aulas anteriores, nós pudemos definir na fase vapor a propriedade predominante era a pressão de vapor. A pressão de vapor nos definia qual era a transferência de massa de fase residual ou livre para a fase vapor. A fase dissolvida, nós vimos que a principal propriedade era a solubilidade. A solubilidade nos indicava e nos dava ferramentas para estimar o quanto havia de transferência entre as fases livre e residual para a fase dissolvida. Posteriormente nós tivemos uma aula que nos falou da partição entre a fase dissolvida e a fase vapor. E a propriedade que regia esse particionamento é a lei de Henry, ou a constante de Henry, como queiram, que determina a transferência de massa entre essas duas fases. A partir daí, nós trabalhamos então o conceito da transferência de massa entre a fase água e a fase sólida do aquífero, que nós chamamos de fase adsorvida. Então, para estimar essa transferência, nós fizemos aquele primeiro experimento, onde usamos uma quantidade de solo com a quantidade de água de concentração conhecida. Hoje, então, nós vamos definir a constante que se chama coeficiente de distribuição, conhecido por KD. O KD, como nós vemos aqui nessa fórmula, ele é conhecido como coeficiente de distribuição, o quanto fica na água e o quanto fica no solo. Qual é o procedimento que nós podemos utilizar para a determinação do KD? A determinação do KD tipicamente é feita no laboratório a partir do experimento que vocês foram apresentados na aula passada, aquele de concentração conhecida como eu já mencionei, só que nós fazemos, ao invés de um experimento, nós fazemos vários experimentos. Eu pego vários compostos, pego uma concentração conhecida, por exemplo, 100 microgramas por litro de um determinado contaminante de interesse, e eu faço pelo menos triplicata, faço 3 da mesma concentração, faço 500, 1000, faço várias concentrações, 5 concentrações, por exemplo, 10 concentrações de um mesmo contaminante, tá? E faço todas pelo menos em triplicata. Pego quantidades conhecidas do mesmo solo limpo e faço o mesmo experimento de partição que nós vimos lá na aula anterior. Qual é o experimento de partição? Eu misturo os materiais, né, e espero eles sedimentarem para que haja particionamento dentro de condições adequadas de equilíbrio numa mesma pressão e temperatura. Como eu tinha concentrações iniciais conhecidas, nós vamos analisar cada concentração, o resultado de todas elas novamente. Ao analisarmos isso, nós vamos ter resultados significativos a respeito disso. E o que eu faço? Como vocês podem ver dentro desse diagrama aqui, eu ploto todas as concentrações num gráfico onde eu tenho no eixo vertical, eixo Y, eu tenho a concentração de solo. No eixo horizontal, eu tenho a concentração da água na sua concentração final depois do equilíbrio. Então, a concentração na água eu determinei e a concentração no solo eu determinei a partir da concentração da água final e da concentração da água inicial, sabendo que toda a massa de contaminante que deixou de estar na presença dessa água aqui passou a estar presente no solo e eu estimo então a concentração do solo. E eu faço esse diagrama aqui. Existem algumas formas de diagrama, nós estamos apresentando aqui a forma mais simples de todos, que é quando esse diagrama ele pode ser representado por uma linha reta, uma reta média de todos os pontos que estão plotados aqui. Ora, como eu tenho por definição
que o coeficiente de distribuição é a concentração no solo dividido pela concentração na água, esse diagrama aqui, sendo uma reta, vai nos mostrar que o próprio coeficiente de distribuição nada mais é do que a tangente dessa reta aqui, ou o coeficiente angular, como queiram, dessa reta, vai nos dar o KD. Então, a forma de eu estimar um KD é relativamente simples. É um experimento de laboratório onde eu gero concentrações conhecidas, espero equilibrar com o solo conhecido e eu sei o quanto aquele contaminante particiona e eu consigo estimar o seu coeficiente de distribuição. Na prática, para que eu consiga estimar o coeficiente de distribuição, eu faço esse experimento para esse tipo de solo na região do meu interesse, para vários tipos de contaminantes. Pego cada contaminante separadamente e estimo a sua dissorção. Com isso eu consigo ter então o resultado que me interessa, que é o meu KD. Qual é o objetivo prático de eu obter esse KD? Se eu tenho esse composto, eu consigo então estimar, à medida que a minha pluma vai andando, o quanto o solo vai reter de contaminante. Ou seja, a concentração inicialmente distribuída na água vai ficar presa no solo. Se posteriormente esse solo, essa água passar a ficar limpa, o solo que reteve massa de contaminante vai ele mesmo se transformar numa fonte de contaminação para a água subterrânea. Tá claro? Então, eu sei que a fase adsorvida, em última análise, ela também passa a ser fonte de contaminação. Então, eu tenho solo que reteve contaminantes. Se eu fizer uma escavação e deixar esse solo exposto para que crianças ou pessoas possam ter contato, eu vou estar gerando uma fonte de risco por contato direto com solo contaminado. Esse solo nunca viu fase livre ou fase residual. Não necessariamente precisa ter visto, mas só pelo contato com a fase dissolvida ele passou a ser um solo contaminado. Nós vamos fazer algumas apresentações aqui para vocês e vai dar para saber que grande parte da massa pode sim ficar retida no solo. Esses valores são importantes porque muitas vezes as pessoas tendem a estimar que a remediação depende da concentração na água, o que é verdade, depende da concentração na água, mas não exclusivamente. Eu já vi muita gente fazendo uma estequiometria direta com a concentração na água para, por exemplo, calcular a massa de oxidante que precisa para reagir e destruir a massa que se encontra na água, se esquecendo que grande parte do contaminante pode estar em fase adsorvida e, mais ainda, se esquecendo de fase residual ou fase livre. Dessa forma, então, obtendo-se o KD, nós conseguimos estimar vários valores de remediação que nós vamos utilizar daqui para dentro. Entretanto, como vocês podem imaginar, é extremamente difícil e caro. Nós sabemos que as análises químicas são caras, fazer esse experimento em laboratório é muito caro para a quantidade de contaminantes que nós conseguimos. Nas próximas aulas, que nós vamos continuar falando da partição água-solo, nós vamos desenvolver alguns raciocínios que nos permitem estimar o coeficiente de distribuição, o KD, a partir de dados da literatura sem a utilização de experimentos de laboratório.